eu fiz o que eu devia ter feito desde o começo. Comecei a assistir vídeo no YouTube, entendendo, né? Ah, como faz a visão? Ah, como faz ciclo de estudos? Como planeja? Como que é? O que é um ciclo de estudos? Né? Nem como faz, eu nem sabia o que é, né? Quanto tempo você perdeu estudando errado? Quando é que essa chavinha virou pra você? Que você percebeu, o jeito que eu tô não vai funcionar. Eu tenho que mudar isso aqui. Eu lembro, foi uma conversa que eu tive com um coach lá no Estratégia, que a gente conversou e eu contei como eu fazia, e ele falou assim, então, existe uma coisa chamada, assim, planejamento, método de estudos, né? Tem uma forma melhor de fazer. Eu falei, ah, é mesmo? Então vamos lá, né? Daí eu comecei a pesquisar, aí eu fiz o que eu devia ter feito desde o começo. Comecei a assistir vídeo no YouTube, entendendo, né? Ah, como faz a visão? Ah, como faz ciclo de estudos? Como planeja? Como que é? O que é um ciclo de estudos? Né? Nem como faz, eu nem sabia o que é, né? Quanto tempo você perdeu estudando errado, ô Laura? Deve ter sido o quê? Uns 4 meses. Ah, até que mudou cedo. Mudei Não cedo. gastou tanto tempo assim. É. E assim, eu não acho que eu desperdicei todo o tempo, porque algumas coisas eu fazia certo, assim, né? Eu tinha o hábito de fazer marcações, então, tipo, eu lia sem revisar, sem nada, mas pelo menos eu prestava atenção, tentava selecionar, né, os pontos mais importantes de cada parágrafo e tal, e acaba que você cria, pelo menos, uma noção geral ali da disciplina, fazer questões né? também, né? Porque você falou. Com contabilidade, por exemplo, eu ia na videoaula, eu tentei num livro, não adiantou, não entendia nada. Ia na videoaula, eu não entendia muita coisa também, mas era um pouco melhor. E aí, assim, com a videoaula eu tentava ir construindo, assim, um pouco mais. Então, assim, eu não acho que eu joguei 4 meses fora, Sim. mas certamente, tipo, se eu tivesse dado melhor desde o início, eu teria avançado muito mais, de forma bem mais... né, E você basicamente eficaz. revolucionou todo o seu cronograma de estudos, toda a sua rotina mudou praticamente completamente. Aí depois disso, eu comecei a entender, não... Tem coisas que a gente deve fazer, tem coisas que a gente deve evitar, tem coisas que a gente... É importante se organizar. Eu tinha muito isso de, tipo, estudar o que dava vontade. Aí eu acordava e, apesar de muito mal em contabilidade, eu achava legal. E eu queria um dia conseguir entender o que estava acontecendo, né? Então, tinha dia que eu estudava 2 horas e meia de matemática direto, ou de contabilidade direto. Aí, raciocínio lógico, eu adorava também, né? Pessoa engenheira. Aí eu ficava lá um tempão. Nem devia, né? Eu devia estar investindo mais no direito. Aí o direito já não me pegava tanto. E aí eu percebi que não, eu não posso seguir minhas vontades, senão não vai dar certo. Eu tenho que seguir o que a banca quer que eu saiba. Sim. Né? As matérias mais importantes, as matérias mais relevantes. Daí que a gente começou a pensar, então, fazer um planejamento, tem que, né? Aí você construiu o ciclo, mas mesmo assim, você construiu o ciclo em cima do edital da Receita Federal ou não? Tudo Receita Federal. Tudo Receita Federal. Você É. chegou a fazer Receita Federal ou não? Não, porque aí agora Demorou muito pra passou sair. muito tempo, né? Já nem. Não, aí eu já nem fiz. Mas eu aprovei muita gente, né? A gente tá esperando. Tô brincando, mas assim, espero ter ajudado. A gente tá esperando o resultado, né? Tem uma quase aprovada já que tá quente, assim, falou: não, eu quero fazer entrevista pro seu canal. Quando sair o Poxa, que resultado legal. oficial, eu vou te falar. Eu falei, não, então tá, tô esperando. Mas assim, aí eu já tava mais do lado de cada força, né? Já tentando ajudar as pessoas a Nesse entender. período, só pra contextualizar, em que ano que foi mais ou menos que você que tava começando a estudar da forma correta? Ah, tá. É 2017, então eu comecei pra Receita Federal focada. Aí, mais ou menos no final do primeiro semestre, eu comecei a melhorar um pouco, mas ainda focado na Receita Federal. E você conseguia estudar o dia inteiro? Ou precisava trabalhar? Precisava ou não? Sim. Eu fiquei. O primeiro ano eu fiquei por conta dos estudos, em que eu me formei, meus pais super me apoiaram. Eles falaram: não, pode ficar aí sem aluguel, você não fica aí vivendo Toca o sua barco. vida, estuda bastante. Mas isso de estudar o dia inteiro era uma ilusão que eu tinha, assim, que E eu achava que eu estudava o dia inteiro, assim. Eu acordava cedo, não tão cedo, eu comecei acordando, tipo, 6, 7. E aí eu achava que eu estudava, tipo, 12 horas por dia. Eu falei, nossa, eu tô brilhando. Aí o primeiro dia que eu vi, assim, o pessoal no Instagram, às vezes, postando hora marcada, né, nos aplicativos e tal. Aí eu falei assim, vou marcar também pra ver. Primeiro dia que eu marquei, deu que eu tava fazendo, tipo assim, 4 horas líquidas. E você tinha o dia E eu inteiro. estudava o dia Ficava das 3 inteiro. às 6. Eu ficava assim, pra sempre. E aí, tipo, eu falava, mas gente... Porque assim, eu não deitei no meio da tarde pra assistir um seriado, eu não fui ler, não fiz nada. O que aconteceu? Onde né? tava esse tempo? que eu roubava Então, o tempo aí? eu não entendia. Aí eu descobri que era tipo assim, sei lá, eu ia tomar um café e, sei lá, ficava, né? Não sei. Não sei o que me Celular. organizava. Eu era muito distraída, assim. Caramba, mas E aí? de 12 horas você ficava, sobrava 4. Aí eu parava pra almoçar, percebia que eu ficava ali Muito tempo. Não, mas nessas horas eu também ia na academia e tal, eu tirava uma hora da academia e tal. Mas aí eu falei, gente, realmente é importante marcar o tempo, né? Então foi a primeira vez que eu percebi que eu me enganava muito nesse sentido, de eu achar que eu tava fazendo muitas horas.
E não estava, na verdade. Então, aí o meu planejamento também não andava, né? Como é que eu ia fazer sem saber as horas e tal. E depois que encaixou, aí você começou a estudar, eu imagino que tenha aumentado essa carga horária, Isso. essa carga horária líquida. Você dava uma média de quantas matérias por dia? Então, quando eu comecei a marcar, eu comecei a tentar pôr uma meta de 6 horas líquidas no dia. E aí eu me apertava, porque como agora eu tinha um cronômetro, eu falava, não, agora eu vou tentar fazer 6 horas. E como eu fazia faculdade, era integral, ainda tinha estágio e tudo, eu era acostumada a, tipo, ter muitas coisas no meu dia. Então, 6 horas, tipo, eu conseguia encaixar. Aí, cronometrando, aí eu conseguia fazer as horas certas. E aí eu comecei a fazer o que até hoje eu faço, que é sessões, blocos de 1 hora de estudos e 10 minutinhos de intervalo. Então, eu fazia 1 hora de estudos, 10 minutinhos de intervalo, ia fazendo assim. E aí eu fazia um intervalo maior, por exemplo, pra almoçar, às vezes pra ir na academia. Eu não gosto de ir à noite, então eu sempre botava a academia ali, tipo, ou no final da manhã ou no meio da tarde. Aí eu Horário dos colocava... herdeiros. eu cheguei, horário dos aposentados. Dos Mais herdeiros. tranquilo a academia. Bem mais tranquilo. E aí eu fazia uma disciplina por hora, então ficava entre 5 e 6 disciplinas por dia. Que eu Eu tô estudava. curioso pra entender o seu início, se você teve dificuldade de construir um ritmo, porque eu sei que não é fácil. Assim, quando eu comecei a estudar pra concurso, eu errei muito. Uhum. E eu separava o dia inteiro pra estudar, e no começo eu não rendia, porque eu não aplicava a metodologia correta, não tinha o ritmo correto. Pra você cumprir essas 6 horas com qualidade, pra você era tranquilo? Você tinha um certo prazer em estudar? Não era uma grande dificuldade pra você? Ou eu acho que demorou, né? Eu acho que eu comecei a marcar. Eu já devia estar estudando umas 4 semanas. Agora já virou tudo um blur, tá, gente? Eu posso estar errando muito, assim, mas eu acho que eu já devia estar estudando umas 4 semanas. Que aí eu achava que tava abafando, mas na verdade não tava muito. Mas aí eu precisava só, tipo, me reorganizar e colocar mais 2 horas. Foi desafiador, mas como era muito. Tudo era muito novidade pra mim, né? Todas as disciplinas, assim, tirando, sei lá, estatística, né? Que eu já tinha visto algumas coisas na faculdade. Mas de resto, era tudo muito novo. Então, eu tinha um quê de curiosidade, assim, de querer legal. estudar. Te empolgava isso? Tipo, e eu queria passar, né? Então... e aí, eu queria passar rápido. Eu sabia que não ia ser rápido. Isso pelo menos essa ilusão eu nunca tive de que, tipo, em 2 meses estaria aprovada. Não, eu sabia que não ia ser assim. Mas eu não queria que fossem 3 anos, 5 anos estudando para aquele cargo, na situação que eu tava, né? Assim, dependendo dos meus pais e tal. Então, eu queria, tipo, dar o meu melhor desde o início, mas sem morrer também de estudar, né? Eu também entendia isso, que precisava ter A engenharia ali te ajudou em alguma coisa? De conteúdo,